Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio do Carta Aberta. Eu, a minha esposa Luana, dando boas-vindas a você. Antes de tudo, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, Amém. né, amor? Eu também te agradecer pela companhia em mais um podcast aqui. Também nossos agradecimentos aqui ao nosso espaço, ao Lukefter. Para você que não conhece ainda o Carta Aberta ou ainda está se familiarizando com o Carta Aberta, se você é aqui da região de Florianópolis, eu te convido a conhecer aqui o local. É um local com toda estrutura. Se você tiver interesse de fazer o seu podcast, gravar um vídeo, até uma consultoria, aqui a Lucafter, ela trabalha não somente com a parte de podcast, mas toda a parte de consultoria na área comercial, financeira, contábil fiscal, de processos, e-commerce, gestão de tráfego pago. Então, existe bastante coisa que você pode ser auxiliado aqui. Dito isso, deixe o seu like aí, segue a gente no Instagram, no YouTube, porque toda vez que você faz isso, o conteúdo ele se torna relevante para você e, consequentemente, pode se tornar relevante para outras pessoas também. Verdade. Então, hoje, um assunto que nós temos, eu e a minha esposa, eu e a Luana, tem se deparado com até com uma certa frequência, que é literalmente ouvir, mas existe uma diferença é a mesma coisa quando a gente fala de orelha, né, e ouvido, entre ouvir e ser escutado. Então, existe uma diferença e a gente gostaria de trazer isso um pouco, falar sobre um pouco um pouco sobre isso também à luz da palavra, Amém. sempre contextualizando sobre aquilo que a palavra de Deus nos traz, porque aqui no Carta Aberta, na vida da Luana e do Rainero, nós somos direcionados pela palavra de Deus. Então, isso é uma das premissas da nossa família, uma das premissas do nosso ministério, uma das premissas do Carta Aberta. A gente trabalha nessa tricotomia, a gente trabalha nesse três pilares, digamos assim, que é oração, jejum e palavra. E, dito isso, meu bem, a palavra é sua, é um prazer sempre poder participar de conversa, né, com os convidados, mas com você Amém. também, desfrutar da sua sabedoria, das suas palavras, é muito bom. Amém. Primeiramente, assim como o Rai falou, nós agradecemos a Deus, agradecemos toda essa equipe maravilhosa que faz isso acontecer. Agradeço a você, meu bem, por me dar a honra de estar à mesa e aprender mais e mais. E a gente junto trilhando esse caminho e crescendo juntos. E hoje, como o Rai falou, nós vamos falar sobre algo, eu digo, tão pertinente, Uhum. podemos dizer. E o título do nosso podcast hoje é Entre Ouvidos e Corações. A diferença entre ouvir e escutar. Será que tem alguma diferença? Para você, tem alguma diferença? A gente pode começar pelo que o nosso dicionário diz. Boa. Vamos lá. Ouvir é um ato fisiológico, perceber sons com o ouvido. Não exige atenção ou intenção. Acontece automaticamente. Exemplo: estou ouvindo carros passando na rua. Escutar é um ato voluntário. Prestar atenção ao que se ouve envolve concentração, interesse e compreensão. Um exemplo: estou escutando o que você está dizendo com atenção. E na Bíblia, uma aplicação bíblica e espiritual, podemos ver muitas vezes falar em ouvir a voz de Deus. Mas você sabia que o sentido de ouvir na Bíblia ele é diferente? Ele é o que se usa para ser mais próximo de escutar. Por isso que a Bíblia utiliza essa palavra ouvir. Para a própria Bíblia, o ouvir ele tem o sentido mais profundo, o verdadeiro escutar que hoje o nosso dicionário ilustra e nos ensina. E nós queremos começar a falar com essa esse diálogo que tem acontecido hoje. Vivemos num tempo tão tão desafiador, com compromissos, responsabilidades,
E nós, muitas vezes, precisamos: "Oi, tudo bem? Vamos sentar aqui para comer", e você vai falando como foi seu dia, e muitas vezes, nesses processos, o que está acontecendo é apenas o ouvir, não o escutar. O cumprimento de protocolo, até porque o próximo horário do compromisso já chegou, precisamos arrumar as coisas, porque amanhã um novo dia começa. E assim a vida vai indo, os filhos vão crescendo, o marido vai mudando, a esposa vai mudando suas ideias, seus pensamentos e começa a acontecer muitas coisas que nós não estamos percebendo. E quando chegamos nesses dias e sempre lembra que aquele dia eu contei para você? Você estava na mesa, você ouviu, mas não escutou. E como o dicionário ele nos ensina que escutar é algo voluntário, ele vem com a intenção e o desejo, é um exercício nosso de querer escutar o outro. E escutar, eu compreendo que é algo que vem do coração, porque é quando eu deixo de lado minhas preocupações, eu deixo de lado a carne que eu preciso tirar para descongelar, a resposta que eu preciso dar, a notificação que está chegando para mim, é quando eu quero realmente escutar aquilo que o outro está sentindo, o que o outro está vivendo. E é um ato tão poderoso quando a gente realmente tem relacionamento com Deus, porque enquanto eu ouço o outro, eu pergunto: "Deus, o que eu posso ajudar? O que eu posso falar? Ou como eu devo silenciar? Como eu devo permanecer?" Porque o silêncio também é resposta. A fala é resposta e por isso que nós precisamos viver com essa intencionalidade em saber entre ouvir e o escutar. E nós começamos falando um pouquinho sobre Provérbios 15:23, que diz o seguinte: "O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo. Quão boa é!" Que poderoso. A palavra no seu tempo, quão boa ela é no seu tempo. Ele não está dizendo que é sempre, nem toda hora, nem todo minuto, não é toda resposta, não é toda mensagem, não é tudo aquilo que envolve a comunicação, em falas, perdão. Mas ele está falando que no momento certo, ela é boa. E nesse movimento nós precisamos realmente saber o quão nós estamos dispostos a ouvir o outro. Nós vivemos hoje, né, em um tempo onde as rodas se fazem, as mesas se são construídas e não há aquela intencionalidade em estar naquele lugar ali. Porque muitos querem falar aquilo que sente, muitos querem apenas, eh, dizer aquilo que está pensando, e é muito comum isso, ver até pessoas que possuem muito conhecimento, que são pesquisadores, que buscam conhecimento e querem repartir, então quando alguém fala alguma coisa, eu tenho a resposta, não fala. Eu vou te dar a resposta. E nem deixa a pessoa, não permite a outra construir uma ideia, um pensamento, ele já está em prontidão. Eu quero falar porque eu tenho uma experiência nessa área. Isso é maravilhoso, mas a gente pergunta agora para Deus: é para eu falar ou quem sabe ouvir o outro? Ouvir o outro, escutar o outro, perdão, é um ato de amor, é um ato de renúncia, de entrega. É quando eu verdadeiramente me preocupo com o coração do outro. Eu não sei se você já viveu experiências assim, de estar conversando com uma pessoa e a pessoa vai lá e fala assim para você: "Eu também", ou "Ai, quando eu viajei eu vi isso", e a pessoa tá tentando falar então eu comprei aquele", "Ai, eu comprei", "Ai, que experiência horrível", nem vai. A pessoa não consegue construir porque é um anseio em falar, é um anseio de expor suas ideias, que o outro ele vai ficando pequenininho, porque ele não está conseguindo esse espaço. E a palavra fala que a resposta da sua boca, é a palavra no seu tempo, ela é boa. Então olha quanta coisa aquele indivíduo, ele deseja nos falar e a gente quer apenas expressar aquilo que a gente está pensando. "Não, eu quero mostrar para ele que eu sei, eu quero mostrar para ele que eu já viajei, eu quero mostrar para ele que eu troquei, eu quero mostrar para ele que eu posso". E muitas vezes essas ações desse comportamento e não deixar o outro falar, ele vem de algo que está escondido, vem de um sentimento de inferioridade, vem de uma arrogância, vem de um orgulho, ele vem de alguma raiz. Porque uma pessoa transformada por Deus, um coração transformado por Deus, ele ama sem medidas. Ele não ama porque o outro lhe fez bem.
o outro lhe correspondeu. Ele ama porque amar é uma posição, é uma decisão, e a gente ama ouvindo, escutando o outro. E a gente precisa se ver o que que eu estou fazendo para ajudar o outro nessa busca, nesse caminho. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo para ser diferente. Tantas vezes a gente pergunta: Deus, como eu posso servir no reino? Como eu posso ser útil no reino? Será que começar escutando, não só ouvindo? Será que não está na hora de baixar um pouco os ânimos e perguntar para Deus: Deus, será que eu estou nesse lugar desses comportamentos, com essas características ansiosas, arrogantes, orgulhosas, com algum sentimento onde eu não deixo o outro falar? É muito comum hoje a gente ver: "Você tá bem?". "Ai, guria, porque aconteceu tanta coisa hoje, tá tudo tão ruim". Espera aí, você perguntou para o outro se você está bem ou você quis dizer como você estava? Vamos ser sinceros? Porque se você quer dizer como você está, é melhor dizer assim: "Você pode me ouvir hoje? Porque o meu dia hoje foi extremamente desafiador". A gente tem que começar a dar nome ao que é certo e o que é errado. E tudo tem um nome. A gente só não pode achar palavras bonitas para a gente tentar se encaixar. E a gente precisa saber o que a gente está fazendo com o lugar que Deus nos ergueu, no lugar que Deus nos posicionou. E isso começa agora, dentro de casa. Vamos começar a falar dentro de casa. Vamos começar a falar desse homem e dessa mulher dentro de casa, o grau de comunicação. Amor, vamos falar de comunicação do casal. O que você já tem para começar a falar desse primeiro lugar nas nossas vidas, do nosso ministério, a casa, a família, a comunicação entre o marido e a mulher? Então, pessoal, quando a Luana trouxe ali o significado mesmo, aquilo que está escrito no dicionário referente a ouvir e escutar a diferença, a gente pode até apontar, assim, não é uma regra, mas a gente pode apontar que, perdão, a gente pode apontar que ouvir, ele depende de uma pessoa só, mas o escutar ele depende de duas, correto? Porque o escutar você depende que uma pessoa fale, a outra assimile, interprete aquilo e literalmente escute, né? Absorva aquela informação. Então precisa de duas pessoas. O ouvir, não. O ouvir, você pode simplesmente não depender de outra, pode ser, como ela falou, o ouvir dos carros passar. Então, dentro do lar, como que isso funciona? Muitas vezes, assim, ou até eu tenho ouvido o relato dos homens que estão cansados da repetição das esposas, cansados do ambiente familiar, do ambiente de marido e mulher, mas será que estão cansados porque a esposa fala muito ou porque você não deixa que ela seja escutada? E assim, não é que feminista, não, apoio das mulheres, não, bem pelo contrário, assim, eu sempre procuro literalmente empoderar o homem para ele tomar uma decisão segura daquilo que ele deve tomar dentro do lar, assim, e eu sei daquilo que eu preciso corrigir na minha vida, mas eu acredito que tem algumas coisas que eu posso ensinar daquilo que eu já passei. Então, quando eu falo para um homem de um casal, fala assim, ó, você tem escutado a sua esposa, mas escutar de verdade, por quê? Essa ferramenta aqui, ela é poderosa. O celular, os gadgets, né, os aparelhos, eles são poderosos, mas eles nos desviam da atenção. Por exemplo, eu estava numa reunião, em determinado momento a pessoa ficava só assim, olhando o smartwatch, olhando o relógio inteligente. Cara, aquilo me desconcentrou de uma maneira que eu perdi o fio da meada, porque ele não estava me escutando. Ele estava vendo as notificações dele, entendeu? Então, eu estava ali numa reunião falando dos benefícios do projeto onde ele ia ganhar, a empresa dele ia otimizar, apresentando o retorno sobre investimento, assim, de quantos milhares de reais ele ia eh, eh, ter como não ia gastar, né? Fugiu agora a palavra, mas a pessoa não estava me escutando, a cabeça dele estava em outro lugar. Então, não é assim, literalmente, porque quando você vai literalmente escutar, você precisa retirar as coisas que estão te tirando a atenção para dar foco, que é aquilo que literalmente o dicionário traz para a gente. Então, será que a gente está fazendo isso? Está fazendo isso com a esposa, com os filhos, com os nossos pais?
né? Você vai visitar seu pai e sua mãe, mas você fica no telefone. Você vai visitar um amigo, mas você fica na notificação. Desconecte, claro, existem. Não, Renner, poxa, eu estou esperando uma resposta. Assim, né? A gente tem que ser coerente, com certeza. Mas será que às vezes a gente não está tão viciado nessa dopamina que é o telefone, que são as mídias sociais, e estão tirando a gente do mundo real para o mundo virtual? Não é isso? Será que isso não tem nos ocupado? Porque assim, você conversar com um jovem de 17, 20 anos hoje, que ele não fez essa transição como eu, que tenho 44, fez essa transição do analógico para o digital, ele não sabe o que é viver sem um aparelho grudado nele, mas a gente sabe. A gente sabe o que é poder ir para o meio do mato, sem nada, e poder desconectar de tudo e saber que se precisar, vão te achar, você tem aquela resposta. Então, você está se fazendo escutado, você está se fazendo ouvido, né? A pessoa tem um relacionamento que está criado com você. Então, eu acredito assim que dentro de casa a gente precisa estabelecer um momento de conexão com os nossos filhos, com a nossa esposa. Então, por exemplo, eu e a Luana, eu poderia ser até um exemplo, né, meu bem, de rotinas como a gente tratou para poder estabelecer. A gente começou muito jovem, eu tinha 22 anos, a Luana tinha 18 quando a gente casou, 17. 17 para 18 anos. E nós tínhamos muitos problemas na parte de comunicação, na parte de ouvir e escutar. Eu sempre fui muito ansioso, assim, me ocupava com N coisas, então, e ela foi trabalhando isso em mim, assim, ah, você precisa me escutar, você precisa parar, foca, né? Então, aí eu fui separando. E o estratégias. A gente começou a criar algumas estratégias para poder escutar um ao outro. Então, por exemplo, a gente faz caminhadas, essas caminhadas são diárias, algumas delas têm até corrida, a gente corre, mas nas nossas caminhadas a gente tira para conversar sobre algumas coisas, sobre a nossa casa, sobre alguns desafios, alguns compromissos do dia, sobre algo que se passou e descontentou um outro, mas claro, sempre com ordem e decência, como diz a palavra de Deus. Ou também a gente chegou a ter horários estipulados durante a semana, tipo terça-feira, às 8 horas, a gente vai conversar sobre aquilo. Aí a gente parava aquilo que estava fazendo. Então, cada casal, cada pessoa tem uma dinâmica que possa ser construída, mas a gente precisa construir, os horários fazem bem para a gente, a escala faz bem para a gente, a organização faz bem para a gente. No mundo onde tudo é um miojo, tem que estar pronto em 3 minutos, você não pode ter uma mensagem muito longa, senão as pessoas não leem, não prestam atenção. Então você precisa reservar. Então, uma das estratégias que a gente tem visto, até do próprio Satanás, até do inimigo das nossas almas, é literalmente isso. Você está salvo, você está com Jesus, você frequenta a igreja, você ora, mas ele faz estratégias para te tirar do alvo, para minar tua casa, para minar tua saúde emocional, para minar que você não ouça o Espírito Santo, porque de verdade, o sim é uma maravilha você ouvir de Deus, mas e o não? Você já parou para pensar? E o silêncio? O silêncio de Deus também é resposta. E se o silêncio de Deus é resposta, quer dizer que ele está te ouvindo, ele está te escutando, ele prestou atenção naquilo que você perguntou para ele, seja qualquer o assunto. Então, se a gente levar desse preceito, o quanto você está parando para ouvir o Espírito Santo? O quanto você está parando para ouvir a palavra de Deus? Eu digo por mim, muitas vezes eu tenho que pegar a Bíblia de papel, porque senão o celular me distrai, ou eu tenho que botar na opção de dormir, na opção de ir em reunião, alguma coisa, para que não venha notificações e não me distrai, porque senão eu me perco. Então a gente tem que se cercar de alternativas, se cercar de coisas, de funções que não nos atrapalhem para a gente poder se concentrar. Na nossa casa precisa ser assim também, senão a maioria dos casos, claro, né, existem casos de traição, casos de outras coisas, mas a maioria dos casos que a gente ouve falar que de casais que descasaram, que se divorciaram, foi por incompatibilidade de gênio.
Tá, mas, se houve uma incompatibilidade, será que não houve uma parada nesse relacionamento? Porque eles se acertavam, eles tinham um relacionamento, eles se aceitavam um ao outro, eles conviviam. Em que momento que houve essa ruptura? Será que não foi o momento onde um deixou de escutar o outro? Porque as mulheres também muitas vezes deixam de escutar os seus maridos. Assim, e o homem, um homem e a mulher, eles trabalham de forma diferente referente ao escutar. Se a mulher pegar e abrir muitas caixinhas, o homem não se concentra. Você pode até se concentrar, mas eu trabalho assim. Vamos abrir a caixinha da família. Eu lembro muito do Cláudio Duarte, ele falava isso, pastor Cláudio Duarte. O homem trabalha assim, tá, vamos falar da família. Aí beleza, fechou a caixinha da família. Se você mudar muito o assunto radical de família para problema com os pais, por exemplo, não, mas espera aí, a gente estava falando da família. Então eu prefiro assim. Então encerramos o assunto família. Agora vamos abrir o assunto relacionamento com os pais. Não, a gente precisa marcar para ir lá visitar os pais da Luana. A gente vai lá e marca. Muitas vezes eu puxo isso, vi, a gente precisa ir lá ver seu pai e sua mãe. Amor, eu vou lá ver minha mãe lá, amor, a gente vai, essa semana a gente precisa ir lá ver minha mãe. Então, é o tipo de coisa que a gente acerta. E voltando ali ao Espírito Santo, isso é trivial, isso é do nosso dia, mas o Espírito Santo ele quer fazer parte do nosso dia a dia. E como que o Espírito Santo vai fazer parte do nosso dia a dia se ele não nos ouve, se ele não nos escuta? E como que o Espírito Santo nos escuta, meu bem? Não é compartilhando as pequenas coisas, compartilhando os nossos desafios. Quando eu fui pesquisar sobre ouvir e escutar na palavra de Deus, veio dezenas de versículos. E muitos deles eu tive que ler o contexto para entender. Não adianta só ler um versículo, você precisa ler o contexto para entender muitas passagens de Jesus, muitas passagens dos apóstolos, muitas passagens do Velho Testamento, onde fala sobre ouvir a Deus, ouvir o Espírito Santo, ouvir os mais velhos, ouvir os experientes. O caso de Moisés, por exemplo, onde foi ouvir Arão referente a lidar com o povo, ou foi ouvir o caso de Moisés, onde foi ouvir o seu sogro, dizendo: Olha, Moisés, divide o povo, faz em pequenos grupos, vai ser mais fácil de coordenar, e você determina um líder para cada N pessoas, ó, 50, 100, e aí você lida com os líderes, não lida tanto com a multidão, porque senão você não descansa, senão você não tem tempo. Então ele ouviu o sogro dele. Existem coisas que a gente precisa delimitar na nossa vida, senão vira uma caixa, uma seleção de caixas abertas que a gente não fecha, a gente não encerra esse assunto, a gente não encerra esse. Aí a gente precisa colocar ordem. A palavra de Deus, ela trabalha muito bem com ordem na nossa vida. Correto, meu bem? Correto, correto. E o Rai até estava comentando sobre as estratégias que mudaram na vida da gente. Então, nós tínhamos uma época que ele estava bastante ausente por conta do trabalho, então nós tínhamos que ter um horário fixo, que era terça-feira às 8 horas da noite. Se ele estivesse em casa, seria ou uma chamada de vídeo a gente conversar. E agora, hoje, nós estamos numa nova estação, nós temos conseguido conciliar nas caminhadas essa conversa e colocar e planejar e sim se confrontar em algumas ideias, alguns pensamentos para a gente ser afiado. E isso é muito importante. E ali a gente se entrega e vive aquele momento. E pode ser que daqui a pouco mude essa estação, né, Vi? Porque Uhum. a gente precisa realmente estar suscetível ao Senhor e vulnerável ao Espírito Santo. Porque quando nós verdadeiramente compreendemos que o nosso lugar aqui é cumprir a vontade de Deus, que nós somos peregrinos e estamos de passagem, a gente sabe que tem nosso Deus que tem os desígnios para as nossas vidas. E nós estamos aqui para obedecê-lo. E geralmente aquilo que Deus nos pede vai à contramão do mundo e parece loucura àqueles que olham com os olhos naturais. Então, quando hoje nós vemos que os desafios de estar com uma pessoa e que você deseja escutá-la, de saber daquilo que ela carrega, daquilo que está causando dor, é também um ato de amor e que muitas vezes parece loucura, assim. Como assim, Lu? Eu mal tenho tempo para mim, como que eu vou cuidar do outro? Mas esse é o desejo do Senhor, que a gente possa amar o outro, para que a gente possa amar o próximo como a ti mesmo.
Então, eu desejo ser escutada, não só ouvida. Eu desejo que as pessoas olham, ouçam com atenção aquilo que eu estou passando. Então eu vejo que, sim, quando alguém vem me falar, abrir o coração, dividir aquilo que está vivendo, eu acho a coisa mais maravilhosa eu ter o privilégio de poder participar com ela daquilo que ela está vivendo e juntas, e muitas vezes eu não tenho respostas, muitas vezes eu não sei como, o que falar. Então é nesse momento que eu entendo que o silêncio precisa prevalecer, porque se eu falar coisas que não são de Deus, eu posso comprometer uma ideia, um pensamento, um coração. Então é com muito temor e tremor que nós precisamos ter esse posicionamento. Então isso é algo muito sério, escutar o outro. E muitas vezes a gente pode até pensar assim: é bíblico e eu vou dizer isso porque é da Bíblia. Mas até isso nós precisamos ter o cuidado. Será que aquela palavra encaixa para o tempo que a pessoa está vivendo? Foi Deus realmente que deu? Ou você pegou de forma aleatória? A gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa ter esse cuidado em saber aquilo que é da vontade de Deus. E aqui também tem, eu fiz alguns levantamentos da imagem que passa aquele que se comporta dessa maneira, aquele que só quer ouvir. Que está disperso, está pensando em outras coisas. Não sei se você já viveu situações que você está falando, falando e parece que a hora que você acabou de falar, a pessoa vai lá e toca num assunto sobre uma coisa completamente diferente. Isso fica tão nítido que você não estava envolvido no que ela estava vivendo. Mas, Lu, ela acabou a conversa. Mas e o desejo que ela tinha de você se preocupar com o que ela estava falando, e muitas vezes você nem realmente está interessado, mas por ter esse coração temente a Deus, você se coloca à disposição para ouvir e ajudá-la. Então eu fiz aqui alguns levantamentos da imagem que esses posicionamentos soam para quem está vendo essa postura. A imagem de desrespeito, falta de interesse no que está sendo transmitido em sentimentos, superficialidade, egocentrismo, ansiedade, sentimento de inferioridade e alguns outros que eu citei na primeira parte dessa conversa. Então eu quero te fazer uma pergunta, eu quero te provocar. O que você tem feito hoje nas mesas que você tem sentado? Você tem ouvido ou tem escutado? O quanto você tem escutado o outro? O quanto você tem falado? Quanto você tem usado os seus lábios para fazer a vontade de Deus ou apenas para saciar a sua vontade? O Como você tem usado os teus lábios com a responsabilidade de fazer aquilo que agrada a Deus e demonstra amor pelo outro? Então eu quero te provocar a estar pensando, o quanto você deixa uma pessoa terminar a história dela até o fim. Claro que a gente também tem uma outra vertente, aquele que fala e nunca vê um ponto. Somente vírgulas, vírgulas, exclamações, vírgulas e exclamações. Então, assim, calma, põe ponto, dá espaço para o outro falar. Se você contou uma história, respira, deixa o outro interagir, contar. Assim você tem tempo de pegar fôlego. E sabe qual é uma das características daquele que fala demais? É quando ele começa a falar o que não deve. Começa a entregar sonhos, começa a entregar intimidade, começa a entregar planos. Sabe por quê? Porque aquele que fala demais, ele não vê o ponto, ele começa a falar e juntar todas as palavras que tá vindo na frente dele. Nossa, eu já vou falar isso que eu vivi, aquilo, eu já vou falar isso daquilo que eu planejei hoje no almoço. E começa a falar. Cuidado! Você pode estar entregando tesouros em mãos erradas. E pode ser que essa seja a resposta das perguntas que você tem feito. Por que a minha vida só anda em círculos? Parece que eu vou. Oh, voltei para o mesmo lugar. Parece assim que eu batalho e eu não vejo mudança. Começa a observar o que você tem falado. Começa a guardar em segredo aquilo que é íntimo. Se você tem sonhos e planos, deixa acontecer e que as pessoas vejam você desfrutando da bênção. Para.
Mas Lu, eu quero contar, é uma alegria, sim, é uma alegria, é lindo e a gente tem vontade de compartilhar. Mas isso não quer dizer que é uma verdade e vai nos fazer bem. Famílias, guardem segredos em família, guardem seus planos, guardem seus sonhos entre vocês, planejem, tracem caminhos, enfrentem aquilo que precisa ser, mas pare, pare de divulgar nas grandes rodas, pare de usar as mídias sociais para divulgar aquilo que é tão íntimo e tão lindo entre vocês. Gaste mais tempo escutando, vivendo aquele momento ali do que procurando a melhor pose da foto ou aquele momento que vai caracterizar bem o que você está sentindo. Vamos gastar mais tempo vivendo do que apenas expressando imagens. Isso é muito precioso, isso tem acabado, isso tem ficado tão pouquinho, tem sobrado tão pouquinho para ser vivido. Marido, comece a olhar para sua esposa, comece a observar que hoje o semblante dela não está tão bem quanto os outros dias. Pergunte, olhe para ela assim: o que eu posso fazer para te ajudar? Já sei. Porque você sabe que mulher sempre diz: "Não, você não precisa fazer nada". Ela tá dizendo: "Você precisa fazer tudo". É tudo ao contrário, porque tem algumas estratégias. "Não, hoje eu vou te levar para tomar um sorvete. O orçamento tá apertado esse mês. A gente vai hoje fazer uma caminhada daquelas bem longas e a gente vai conversar sobre muitas coisas. Prepara o café, põe o café na garrafa, pega o biscoitinho do armário e a gente vai fazer um piquenique. Você tá afim de fazer isso? Não? Mas faça pelo amor". Isso é amor. Amor é renúncia. Amor não é aquela palavra bonita ou buquê somente, não se resume só em buquê de flores ou presente caro comprado. O amar é uma renúncia. É uma renúncia da minha vontade, é a renúncia do que eu quero, é a renúncia do meu cansaço, é a renúncia de não querer ouvir e escutar ninguém. Isso é amor. E quando eu falo em amor, eu me espelho em Jesus Cristo. Não há amor semelhante ao que ele expressou por nós. Não há amor que Deus deu através do filho dele. Então, a gente pode fazer. Então, a gente precisa se colocar. Mulheres, como você agrada o seu marido? Você sabe realmente o bolo que ele gosta? Você sabe o jeito que ele gosta daquele frango, daquela carne? Olha, qual foi a última vez que você perguntou para ele qual é a cor preferida dele? Quais são os sonhos do seu esposo, mulher? Você tem sabido, você tem procurado saber que sonhos, que tem sondado o coração dele? Qual foi a última vez que você perguntou o que ele gostaria de adquirir? Ou o que ele quer estar vivendo daqui 20, 30 anos? Você vai fazer parte dessa história. Você sabe que caminho que vocês estão seguindo? Se interesse pelos planos dele. Mas se interesse já não falando: "Ah, não, 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 isso não vai dar certo. Você só vem com ideia maluca". Pare de julgar, ouça ele. "Ah, Lu, mas você não conhece meu marido". Eu não conheço, mas o Deus Todo-Poderoso conhece. Ele lá, a palavra nos diz lá em Pedro que essa mulher é em silêncio. Vai ser exemplo para um marido que não é convertido, ter bons exemplos. Então comece a cuidar do que sai dos teus lábios. Pode ser que essas tuas palavras estejam matando ele. E aí muitas vezes, muitas mulheres reclamam: "Ele não tem vontade de vir para casa, ele não divide sonhos comigo, Lu, ele não ele não planeja, nossa, ele fica na dele", mas quais foram as últimas experiências que ele teve quando ele tentou abrir o coração para você? Será que ele ouviu: "Você é um maluco"? Será que ele ouviu: "Você só tem más ideias"? "Você não faz nada que dê certo"? Será que você já não fracassou a vida do seu esposo com essas palavras que você pensou? Eu não sei a história que vocês viveram, eu não sei a história que vocês estão vivendo, eu não sei as tempestades, mas eu quero dizer que quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós convidamos o Espírito Santo para nos guiar, nos instruir, como João fala, para nos lembrar e nos ensinar de todas as coisas, ele nos direciona, ele nos guia. Então eu quero te perguntar que nível é esse de relacionamento com Deus ao ponto de você apenas verbalizar o que pensa, o que sente, o que acha? Cadê o cuidado, o trato com as palavras?
sim, muitas vezes você pensa, 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 mas não deixa sair da boca. Pai, converte todas as palavras agora para o bem e que só saia. E se você não está pronta para falar, não fale. Respira, beba uma água, faça uma corrida e depois volte. Mas não mate sonhos com as palavras. Não mate planos com as palavras. Cuide. Busque a orar, busque a ouvir a voz de Deus antes de aconselhar, antes de dizer. Sim, muitas realidades vão ter que ser ditas porque se trata de um casamento. E casamento nós caminhamos juntos e planejamos juntos e a gente tá junto. Então, você dizer com amor naquilo que Deus já te revelou assim: "Olha, meu bem, eh, dentro das nossas, do caminho que nós estamos seguindo, eu falo a verdade para você que hoje eu não sinto em Deus que esse é o momento da gente tomar esse passo. Mas vamos orar juntos para saber se é algo da minha alma ou se foi Deus que realmente me falou", porque a gente se coloca à prova. Porque nós não somos 100% espírito. Então, ao invés de já metralhar as palavras que vão matar, pergunte a Deus: Vamos orar comigo? Para ver se o Senhor fala ao meu coração que é para eu ter um passo de fé e a gente dar tomar esse posicionamento. O que você acha, meu bem, sobre esse relacionamento? Aí eu estava ouvindo a Luana falar aqui, eu acho que é importante a gente deixar também algumas coisas literalmente ditas mesmo, assim, deixar algo claro, né? Ali quando ela estava falando sobre guardar sonhos, me veio aquela passagem de Daniel, onde Daniel está orando. E aí o anjo vem e fala assim: Daniel, a tua oração ela já tinha sido escutada. A tua oração ela já estava respondida. Só que eu fiquei 21 dias lutando contra uma potestade para trazer, mas o Miguel veio ao meu socorro e está aqui a tua resposta. Você entende como é importante a gente guardar as informações dentro da nossa casa? Você entende como é importante guardar os planos dentro da nossa casa? Não só as pessoas que ouvem, é o diabo. E assim, a palavra de Deus fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, se ele veio para matar, roubar, destruir, também são sonhos, são planos, são objetivos. Se aquilo não está construído ainda, você precisa guardar. Se você quer contar para alguém, conta para Deus. Conta para Deus em oração. Conta para Deus com os joelhos dobrados aí, você contando para Deus, o Senhor guarda aquela palavra. A gente já falou aqui outras vezes, eu adoro recitar isso, porque isso é uma verdade na minha vida. O único momento em que há silêncio no céu é quando o Senhor está ouvindo a nossa oração. Há silêncio de 30 minutos porque houve uma oração de um justo. Está lá em Apocalipse. Ou leia lá, você vai ver. Imagina, o céu, Jesus, Deus fala que é um lugar de alegria, um lugar de festa. Toda vez que um ímpio, alguém que não conhece o Senhor, se converte, há alegria no céu. Então, o céu é um lugar de alegria. Mas o Senhor fala assim, ó, para tudo, tem um justo orando. O Senhor está escutando a gente, Ele tem prazer em nos escutar. Ele tem prazer naquilo que você fala com Ele. E o nosso diálogo com o Senhor não é uma reza, não é uma repetição, é um diálogo. É aquilo, Senhor, hoje eu não estou bem, Senhor, hoje eu fiz besteira, eu xinguei, Senhor, hoje eu tive inveja, Senhor, hoje Senhor, eu ando em ansiedade hoje, eu não consigo escutar o outro. Me ajuda, Pai amado, a domar o meu ser para poder escutar o outro também. Senhor, ninguém me escuta. Eu gostaria que alguém me escutasse. Senhor, o Senhor me escuta? Olha, eu te garanto que Deus escuta. Às vezes Deus não te responde como você quer, mas eu te garanto que o Senhor escuta. E aí eu separei lá em Isaías 55:3 diz assim: Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto eterno, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Você imagina, olha só, Deus está falando que as mesmas promessas que estavam sobre Davi estão sobre nós, mas depende do quanto nós ouvimos ao Senhor. E para a gente ouvir o Senhor, literalmente, a gente precisa também falar. O Senhor, ele é diálogo, o diálogo vai e volta, correto?
Então a gente precisa criar um canal de comunicação. E como que a gente cria? Jejum, palavra e oração. Você vê que tudo aquilo que a gente fala, né, meu bem, volta para jejum, palavra e oração. São os três pilares, precisam construir isso dentro da vida do crente. É diário, é como comer, é como dormir, é como pagar conta, é como viver. Você precisa planejar, você precisa colocar no seu calendário. Eu vou tirar o café da manhã me custa. Eu gosto de comer pão de queijo com café. Eu vou separar esse tempo da noite agora. Eu não vou comer, eu vou tirar o que eu mais gosto, eu vou tirar o doce da minha frente. Eu vou criar estratégias. Eu vou orar de manhã, porque quando eu chego de noite eu estou muito cansado. Eu vou acordar meia hora mais cedo. Eu vou almoçar. Eu tenho 1h30 de almoço, 1h15. Eu vou almoçar em 20 minutos, mas eu vou orar naquele momento. O quão disposto você está de gastar o seu tempo aos pés do Senhor para poder receber dele. E assim, receber não é só o físico, receber alento, receber cuidado, receber que você é amado, receber que você vai viver aos pés do Senhor. Isso também a gente não está vivendo só para essa vida. A gente está vivendo para uma vida de eternidade. E o que é que você tem plantado nessa vida para você colher na eternidade? Entendeu? Quando a Lu também estava falando ali sobre os maridos, sobre as esposas, quando seu marido estiver quietinho, ele quiser ficar quieto, ele está lá na caixinha do nada lá, ele está planejando, ele tá conversando consigo mesmo sobre coisas que ele precisa desvendar como fazer. Mas maridos, não planeje sozinho, traga o Senhor para esse planejamento. Eu me pego muitas vezes, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Eu gostaria de fazer isso, eu planejo aquilo. Aí eu insiro o Senhor, Senhor, como que o Senhor acha que eu deveria fazer tal coisa? Senhor, se eu fizer assim, o que que o Senhor... E aí eu começo a introduzir o Espírito Santo nas minhas orações, no meu diálogo. Senhor, será que é bom eu mandar um WhatsApp para aquele cliente? Ou é coisa de louco? A gente ser crente é coisa de maluco. Mas eu te garanto que o Senhor te responde. Eu te garanto, vem, porque aí você começa a criar uma diária de conversa com o Espírito Santo e você começa a identificar a voz do Espírito Santo no cotidiano. Ô, querido, não faz isso. Quando você faz isso, você te afasta da minha presença, você não me afasta. O Senhor está sempre com a gente, mas quando a gente peca, quando a gente erra, a gente afasta a presença do Senhor. Até quando a gente erra, o Espírito Santo nos escuta. Então, a palavra de Deus fala que o pecado faz uma separação entre nós e Deus. Então, se a gente peca, o Senhor não nos vê. Uma das coisas que também a gente fala aqui no Carta Aberta é que Deus não nos vê. O Deus nos vê através de Jesus. É como se Jesus fosse uma lanterna, uma vela no lugar muito escuro. E você tivesse no canto daquele lugar. Quando você entra num lugar muito escuro e você coloca a luz sobre aquilo que você não enxerga, Jesus é essa luz. Por que que Deus não nos vê? Por causa do pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. E Deus é puro. O Senhor não nos vê. A única coisa que está acima do Senhor é a sua palavra. Na palavra de Deus fala que Deus zela pela sua palavra, então a palavra está acima do Senhor, a palavra dele, que ele designou, que está na palavra. Então você vê que para você poder aprender a palavra, você também precisa fazer escutar. Para você escutar, leia a palavra em voz alta, traga aquilo para o seu coração até que ela se torne verdade. Dentro do lar também, e assim, maridos, escutem as suas esposas. É, a mulher, ela tem a necessidade de falar. A Lu estava falando das viagens, eu já me preparava, assim, você precisa escutar a Luana sexta-feira quando você chegar de viagem. Eu perguntava para ela, e aí, como é que foi a semana? É, a Luísa, não sei o quê, e aconteceu isso, e não sei, e eu tinha que me preparar porque era muita informação. E às vezes eu falava assim, Lu, quando eu chegar de viagem, você divide a informação em etapas? Sério, porque é muita coisa. Às vezes eu passava a semana toda fora. Ano passado eu passei 40 semanas do ano fora de casa, das 52. Então eu passei viajando praticamente o ano passado inteiro. Então, quando eu chegava em casa, sexta-feira era o dia do acerto. E assim, o dia de acertar as coisas da casa do lar, do casamento, do relacionamento com a Luísa, com o Antônio, com os próximos passos, com o planejamento. Então, eu precisava escutá-la, porque ela era administradora, ela é administradora do lar.
Ela que eu não estava em casa, então se precisava arrumar o carro, se precisava fazer compra, se precisava administrar alguma coisa, era a Luana, porque eu não estava em casa. Às vezes eu falava, Lu, você faz isso para mim, você coloca tal coisa no correio, você paga isso para mim, que eu não vou conseguir, você vai em tal lugar tirar um documento. Então eu pedia para ela, porque eu não estava aqui. Então, como que ela vai saber, ou como que eu vou saber se não houver um diálogo, certo? Certo. Então, você vê que precisa haver a cobrança dos dois lados, mas também precisa haver uma compreensão dos dois lados. Não são iguais, as pessoas não foram criadas da mesma maneira, mas elas precisam se entender. Então, quando a gente olha um casal que desquitou, um casal que se separou, até um certo momento eles estavam se entendendo. Por que que deixaram de se entender? Porque um deixou de escutar o outro, ou um deixou de falar. Então precisa ver. E assim, ó, eu aconselho todo mundo. Eu e a Luana, nós fomos acompanhados durante um tempo por pastores que escutavam a gente no individual, depois no coletivo, depois nós dois juntos. Nós fomos ministrados pelo Espírito Santo, começamos a orar junto, começamos a orar cada um no seu canto, depois a gente orava junto, cria estratégias, certo, meu bem? Certo. E assim, eu separei N passagens da palavra de Deus sobre o ouvir, sabe? Hebreus 2:1. Por isso convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então, quando a gente ouve de verdade, a gente escuta, a gente guarda no coração, é mais difícil o diabo tomar aquela semente que foi plantada em terra fértil, não é? É Porque a verdade. gente guardou aquela semente ela penetrou no nosso coração e enraizou. Então a gente ouviu assim que o Senhor nos ama. Aquele que foi desprezado pelos pais vai falar assim: opa, peraí, eu fui desprezado pelo meu pai, mas eu tenho um Deus que me ama. Então eu vou me agarrar nessa promessa. A gente ouve que o Senhor falou que as promessas dele não são somente para um tempo vindouro, um tempo eterno, mas são para a gente viver nessa etapa. Então a gente vai falar para si mesmo: o que que eu preciso fazer para poder viver essas promessas nesse tempo? Verdade. O Senhor falou que nós seríamos felizes nessa terra. O Senhor falou que nós teríamos um casamento feliz, teríamos filhos saudáveis que se viver debaixo da promessa. Então a gente fala para o Senhor, Senhor, que eu seja uma terra fértil para as tuas promessas. Senhor, eu quero ouvir o teu Espírito Santo com nitidez. Eu quero que me fazer ouvido também o que que eu preciso fazer para ser útil na vida das pessoas, para ser ouvido, para eu também ser um ouvido para os outros, né? Então, muitas vezes quando você olha nas mídias sociais, as pessoas elas urgem, elas têm a necessidade de falar, né, de serem ouvidas. E aí as mídias sociais, a gente muitas vezes eu já escrevi assim e apaguei aquilo. Aí eu fiquei pensando, aí eu pergunto para o Espírito Santo, eu deveria escrever isso ou não? Eu fico indignado com as coisas que a gente ouve, que a gente lê na internet. Então a gente quer participar daquilo, mas a palavra de Deus fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, às vezes não convém você escrever aquele tipo de coisa, sabe? Às vezes não convém nem a gente interagir, né, meu bem? Aí como é que Verdade. a gente traz isso pro nosso dia a dia, até pro próprio ministério, né? Essa parte do ouvir, porque muitas vezes a gente vai na igreja, aos domingos, quando a gente vai na igreja, a gente está ali para ouvir. Mas se você for, existe a expressão service, que seria o nosso culto aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, que é como se fosse um serviço. É como se a gente estivesse prestando atenção naquilo que a gente está fazendo ao Senhor, porque a gente está se retirando da nossa casa, do nosso lugar, do nosso lugar, para prestar um culto a Deus. Então é como se fosse um serviço, a gente está servindo, né? Porque o Senhor é o nosso, porque Deus é o nosso Senhor, então a gente está prestando um serviço ao nosso Deus. Então a gente se retira. Aqui no Brasil a gente chama de culto, que é literalmente um culto. O culto que é? Uma devoção onde você se retira também, você se resguarda para cultuar o Deus que você acredita, o nosso Deus. Então ele tem etapas, ele tem uma etapa onde você o louva, tem uma etapa onde você ouve a palavra, você se alimenta. Então o louvor
você também quer ser ouvido por Deus, correto? Quer que Deus aceite o seu louvor. A palavra, você quer ouvir aquilo que o pregador, aquilo que o pastor trouxe como palavra do céu, alimento mesmo para a tua alma, para o teu espírito. Então há uma troca, você vê que as coisas diante de Deus há uma troca, né, meu bem? É verdade. E sabe, Vi, uma pergunta que a gente precisa fazer. Se a gente está falando tanto e está tendo tanta dificuldade de escutar, que intimidade nós estamos tendo com Deus? E se nós estamos realmente escutando Deus? Porque, para mim, de verdade, eu divido com você, não faz sentido eu conseguir escutar a Deus e não escutar meu irmão. Porque o próprio Deus me chama a atenção, o próprio Espírito Santo me chama a atenção. Eu, assim que eu peco, assim que eu falho, ou que eu, enfim, pensei algo ou fiz algo, o Espírito Santo, ele vem falar comigo. Luana, não foi, não, isso não é para sair dos teus lábios. Ou, Luana, não foi isso que eu planejei. Ele me chama a atenção. Então a gente precisa analisar que grau é esse de intimidade que se eu não consigo respirar e escutar o meu irmão, que grau é esse de intimidade que eu estou tendo com o meu Deus? Que voz é essa do Espírito Santo? Eu só ouço o Espírito Santo e não ouço aqueles que ele tem me pedido para escutar? Porque ele é a instrução, ele é o fôlego, Deus é o meu. Jesus é a minha fonte de vida. Eu tenho vida por causa do Senhor. Como que eu não vou estar nesse lugar me entregando e fazendo com a minha vida o que ele deseja, que é fazer a diferença na vida do outro? Então fica aí uma pergunta para a gente ir para casa refletindo esse grau de intimidade. E eu quero falar sobre Mateus 13:15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, para que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Então, aqui nesta palavra, fica muito claro que ouvir com o coração é o escutar, que a gente resume na palavra escutar. Ele fala que é para a gente usar o coração para entender o outro. E ele fala sobre essa cura, que o Senhor cura. Ouvir o outro, ouvir nessa palavra com o coração, para não ter confusão entre ouvir e escutar. Mas o ouvir com o coração, que é o escutar, ele cura. Ele cura. E se nós exercitássemos mais o nosso coração para verdadeiramente escutar aqueles que querem abri-lo para nós, teria muito menos pessoas adoecidas, teria muito menos casamentos chegando ao fim, teria muito menos relacionamentos de pai e filhos finalizando ou tendo dificuldades, teria muito menos brigas e meios corporativos, teria muito menos. Porque ouvir cura também. E a gente precisa ter a apropriação desse lugar, para que a gente possa ser instrumento nas mãos de Deus para levar vida. E essa vida levada com os nossos ouvidos, que é com o ouvido do coração. Então, até que ponto nós estamos realmente dispostos a servir nesse reino? Porque nós precisamos estar nesse lugar. E eu quero te convidar de todo o coração. Comece a colocar diante de Deus. Eu não sei as limitações que você tem em sentar e escutar o outro, mas eu quero te convidar que todas as nossas limitações a gente lida com o exercício. Aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não quer fazer, aquilo que é difícil. Exercite, exercite. É difícil se posicionar, é difícil falar, é difícil escutar, é difícil tantas coisas. Quantos pratos a gente tinha o desejo de fazer, aprender a cozinhar um feijão, vai dizer que depois de tantas vezes a gente ter temperado, ter feito todo o processo, hoje o feijão não é melhor, ou outros pratos, às vezes o feijão também não é tão bom, mas você
ficou tão bom em outros que o feijão é de menos, não é sobre um prato específico, mas é sobre aquilo que Deus deseja desenvolver em nós. E limitações, a gente lida com os exercícios, a repetição. Eu vou me exercitar, eu vou desligar as notificações, eu não vou olhar, eu não vou. Uma vez o Rai me perguntou: "Lu, para que serve o teu relógio?" Eu falei para todas as funções maravilhosas que ele tem, menos para ficar me lembrando tudo que eu tenho que fazer em notificações e likes. Isso eu posso ver com o tempo, porque para mim é muito mais importante escutar as pessoas. Para mim é muito mais importante ouvir o que ela tem a dizer. E ele marca para mim meus batimentos cardíacos, vê a minha oxigenação, vê quantas calorias eu perdi naquele dia. Ele começa a fazer, ele tem muitas funções, mas ele não precisa ficar me lembrando todas as mensagens que chegam ou todos os likes ou, enfim, notificações de e-mail que chegaram. Isso eu posso ver quando ter tempo, até porque é um aviso que eu tenho no meu próprio WhatsApp. Se for urgente, ligue, porque é muito importante ouvir aquilo que a gente está vivendo com as pessoas. É muito importante eu estar aqui com o meu marido e a gente estar cumprindo aquilo que Deus colocou no nosso coração, usando a bênção que o Senhor nos deu, que é esse espaço, que são essa equipe. É muito mais importante hoje, quando eu chegar em casa e perguntar para minha filha: "Filha, como foi seu dia de verdade? O que que você comeu? Como foi?" Daqui a pouco eu sentar com as mulheres que eu cuido do coração: "Como foi seu dia? Como que você está vencendo aquele desafio?" Ou no próprio WhatsApp, meu Deus, que ferramenta poderosa. A gente não pode estar juntos fisicamente, mas a longa distância, um espaço geográfico distante, a gente pode estar perto, uma chamada de vídeo, uma mensagem. Isso é muito importante. Isso é importante. É isso que realmente o Senhor deseja, é isso que o Senhor deseja que nós exercitemos, que a gente possa ser ferramenta de vida na vida do outro. E eu quero encerrar, meu bem, falando sobre isso, sobre que hoje nós saiamos desse lugar e nós nos coloquemos diante de Deus e pergunta: "Pai, como que eu estou usando aquilo que o Senhor já me deu? Como que eu estou sendo diferença na vida da pessoa, dos outros, daqueles que o Senhor me presenteou? Será que as ferramentas que o Senhor me deu eu estou usando para superficialidade? Será que Ele realmente está gerando vida, está gerando testemunho?" Esses dias a minha filha foi atualizar uma versão do meu telefone, ela brincando e falou assim: "Vou ver quanto tempo você tem ficado, mãe, nas mídias", e brincando. E ela foi pegar o WhatsApp, tinha muitas horas. Eu falei assim: "Mãe, você está conversando bastante, hein?" Eu falei: "É". Aí ela foi para o Instagram. "Meu Deus, você não para no Instagram, mãe?" "Eu não paro". Lá o Instagram, ele é uma ferramenta de trabalho, para falar do amor de Jesus, daquilo que o Senhor tem feito, mas eu não fico vendo stories, eu não fico vendo postagens. Sabe por quê? Porque eu prefiro sentar à mesa e ouvir o que que ela está realmente vivendo. Me conta do que você tem vivido, como que foi sua viagem, como que foi aquela promoção, mas como que você está enfrentando aquela perda, como você está enfrentando. É muito mais saboroso estar à mesa. E eu dou glória a Deus, porque eu confesso para você que esse lugar que eu cheguei hoje teve muitas lágrimas, teve muita renúncia, teve muita entrega, teve muita dor, para eu conseguir entender o lugar que Deus me chamou. E eu era extremamente, eh, obstinada por desejos pessoais, de querer chegar em lugares aonde eu fui descobrir depois que não fazia parte daquele plano que Deus escreveu para minha vida. E eu quero te convidar hoje a começar a colocar diante de Deus, de todo o coração: "Deus, o que que eu estou fazendo com o meu coração? O que que eu estou fazendo com os meus lábios? Que testemunho que eu estou dando? Como que as pessoas estão me vendo? Que leitura elas estão fazendo da minha vida? É um testemunho, Pai, ou é uma teologia sem o Espírito Santo?" Que tenham muitos versículos,
Cada vez que você fala é um versículo, olhou para o lado é um versículo, mas quanto que esse versículo é a sua vida, quanto que esse versículo é a tua caminhada. É isso que o Senhor quer, Ele quer que a gente viva de todo o coração, Ele quer que realmente a palavra seja a vida, a conduta. E eu confesso para você, eu já passei muito tempo da minha vida fazendo maratona com a Bíblia. Hoje, esse ano eu vou ler a Bíblia o ano inteiro. Se eu te disser o que eu absorvi, foi absorvido daqui, não foi nada, porque era maratona, eu queria mostrar que eu já li a Bíblia 3, 4 vezes inteira. Hoje eu perco tanto tempo em um versículo só, porque ele não entra muitas vezes na minha cabeça. Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Isso para mim é impossível. O Senhor precisa mudar meu coração para eu conseguir fazer isso. Porque eu confesso a você que eu quero cada vez mais, eu tenho que ralar muito ainda para conseguir imitar um pouquinho Jesus. Eu tenho que ralar muito. E eu sei que muitos posicionamentos parece que para o mundo é um radicalismo ou um extremismo, eu não sei qual é o nome, a nomenclatura que vai ser dada, mas eu quero te dizer, eu quero ter mais Jesus na minha vida, eu quero que o lugar que eu esteja ele seja impresso, eu quero que ele seja visto, eu quero que Jesus seja reconhecido como Salvador, porque ele me tirou de um lamaçal, ele me tirou de um lugar imundo, ele me tirou de um lugar que terapeuta não poderia me tirar, que psiquiatra não poderia me tirar, que conselheiro não poderia me tirar. Então é desse Jesus que eu quero te falar hoje. É o Jesus que salvou a minha vida, é o Jesus que me resgatou, é o Jesus que me trouxe aqui e hoje eu olho. A minha vida é um milagre, que ele foi muito bom comigo. E é isso que hoje eu tenho como responsabilidade de falar para todo mundo o Jesus que mudou a minha vida. Então, é isso, meu bem. Amém. Tentar não me emocionar também, não chorar aqui. Mas até fazendo um gancho aqui da Luana, até já encerrando, eu vou fazer um passo contrário. Eu vou ler Apocalipse 2:7 para vocês, depois eu falo a razão, né? Lá em Apocalipse 2:7 diz o seguinte: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, se a gente olhar Apocalipse escrito por João, a gente olhar para trás, lá para Gênesis, lá, quando Deus insere o homem no meio do paraíso e fala assim: Homem, isso aqui é um pomar. O que é um pomar? É um ajuntamento de árvores frutíferas, certo? Aqui no pomar, aqui no lugar onde eu estou te colocando, você tem acesso a tudo, menos aquela árvore. Daquela árvore não coma, ok? Aí o homem foi lá e comeu. O Senhor pediu jejum para o homem de uma coisa só, que foi aquela árvore. Então o jejum já estava inserido na palavra desde aquele primeiro momento. O homem optou por não ouvir a Deus e ouviu uma serpente que o enganou e o fez pecar, né? Junto com a sua esposa. Então, se a gente for olhar para trás, tudo foi ocorrido, tudo foi ocasionado por uma falta de ouvir, uma falta de escutar, uma falta de escutar a Deus, uma falta de escutar aquela palavra que estava inserida no seu coração. Então, eu queria deixar isso para você. Quais momentos, quais situações da vida que você está deixando de ouvir a Deus? Deus está falando com você. Volta para a igreja, volta para ler a palavra de Deus. Não deixa as coisas entornar, não deixa o caldo entornar para o seu lado. Não deixa as coisas acontecerem, você ser pego na curva. E assim, não quer dizer que Deus vai se vingar daquilo, não. É porque se você não está coberto pelo sangue de Jesus, você está descoberto e está suscetível a outras coisas, correto? Então, não existe esse de muro. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do diabo. Porque na palavra fala que o Senhor é Deus é o nosso Senhor. E aí também fala assim: se eu sou o seu Senhor, por que que você não faz as coisas que eu te peço? Então, a parte de senhorio quer dizer que há uma sujeição à sua vontade. Então, o conceito de escravo é quando a gente não faz a nossa vontade para a gente executar a vontade do nosso Senhor, correto? Está estabelecido isso, então
Nós somos escravos de Deus. E o fato de ser escravo de Deus não é algo ruim. Quer dizer que a gente abandonou a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E na palavra de Deus fala que a vontade dele é boa, perfeita e eficaz. Ele só quer o nosso bem. Ele só quer que a gente viva em plenitude. Então, é uma vontade boa, correto? E a vontade do diabo, o que que é? Matar, roubar e destruir. Então, quando a gente traz essa palavra para você ouvir a palavra de Deus, você aproveitar um testemunho lindo desse da Luana, onde ela foi corrigida, restaurada, purificada, a gente está falando justamente isso. Há uma alternativa para você. A gente sempre fala também que o evangelho, você pode vir da maneira como você está, mas a gente duvida que você vai ficar da mesma maneira, porque há uma mudança, há uma necessidade, você se sente compelido a mudar porque aquilo te incomoda. Não, eu não quero mais fazer isso. Aquele que roubava, deixa de roubar. Aquele que fazia as coisas erradas, deixa de fazer as coisas erradas. Justamente por isso, porque você é consumido por uma vontade de agradar a Deus através do seu testemunho, do seu modelo de vida, do seu meio de vida, que você abandona as velhas práticas. Isso é o Verdade, evangelho. Isso são as boas novas. Você entende? Você começa a ouvir e assimilar a palavra de Deus. verdade. Amém? Então, gente, dito isso, eu gostaria de encerrar o nosso podcast no dia de hoje, deixando essa mensagem para você. Ouça a palavra de Deus, coloque em prática aquilo que você já tem ouvido. Se você não tem uma experiência, não teve uma experiência ainda com Deus, se ajoelhe no chão do seu quarto e fala assim: Senhor, eu quero viver de novo, perdoa os meus pecados, eh, eh, leva na cruz do Calvário os meus pecados, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Escreve meu nome no livro da vida, joga no mar do esquecimento e me faz homem novo. Amém? Que o Senhor vai te renovar. Uma das coisas o que eu gosto de falar é que por mais que o velho homem esteja dentro da gente, o Senhor renova a nossa mente, ele renova o nosso entendimento. Então, a carne não converte, ela precisa todo dia ser crucificada. Mas o Senhor nos dá um entendimento tão profundo daquilo que Ele quer da gente que a gente acaba não fazendo mais a vontade da carne para agradar a Deus. Porque a gente se sente assim, não, o Senhor fez tudo por mim. Eu não devo nada para Ele, mas eu quero agradá-lo, né? Foi tudo já feito, está tudo pronto, mas eu quero agradá-lo. E não é essa graça barata que tem sido pregada, não. É a palavra de Paulo. Muitos se perderam no caminho, porque não escutaram a palavra de Deus. Amém. Amém? Então, obrigado, gente, obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever. Se esse assunto fez sentido para você de alguma maneira, se foi relevante, compartilhe com as pessoas. A nossa intenção é levar uma palavra que ela fale ao seu coração, que ela faça sentido para você. É a palavra que mudou as nossas vidas. É a Amém. palavra que nos trouxe salvação para nossa casa, para o nosso casamento, trouxe entendimento, eu como homem para minha esposa como mulher para mim. Então, se funcionou para mim, eu garanto que vai funcionar para você, porque não sou eu que faço a garantia, é o Senhor. Amém? Amém. Deus te abençoe. Comece hoje mesmo a convidar o Espírito Santo para te instruir, te guiar. Deixa Deus te ajudar. Ele pode enviar um amigo, ele pode enviar um conselheiro, ele pode enviar um profissional da saúde, um profissional da mente, mas dê o passo, comece a procurar o Senhor, Amém. comece a pedir para que Ele venha sobre a tua vida, para que Ele comece a fazer, para que você comece a conhecê-lo, deixe Ele dizer quais são as mesas que você tem que sentar, deixe Ele dizer as mesas que você não pode mais sentar. Deixa ele dizer as palavras que devem sair dos teus lábios. Deixa ele dizer as palavras que não podem mais sair dos seus lábios, porque ele tem uma promessa para a sua vida. Quando ele colocou você no ventre da sua mãe, ele viu você se formando e ele tem planos lindos para você. Que os teus olhos estejam projetados para o Senhor. Que você comece a se colocar à disposição
dele para que ele faça na sua vida. Deus ama ser convidado. Deus ama ser convidado. E imagina que a oração, quando nós nos colocamos nesse lugar, ele sabe de tudo, 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 porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Mas quando a gente fala, a gente começa a dizer: eu quero a sua ajuda. Pode entrar. E ele entra, porque Deus, ele ama ser solicitado, ser chamado, ser convidado. E eu quero te encorajar nesse dia, quero te encorajar nesse dia a convidá-lo. Agora, antes de você começar a seguir com as suas tarefas, passe um tempo com ele, tá voltando para casa, no carro, comece a conversar com ele, tá entrando no banho, toma banho chamando ele, vai preparar a refeição da família nesse momento ou só para você, chame, independente do que você vá fazer. Ele ama ser convidado a estar junto. Comece a ouvir a voz dele, mesmo que as preocupações, os anseios, as angústias venham tomar conta do teu coração. Faça um teste. Senhor, me ajuda a deixar um pouco de lado esses pensamentos e esses sentimentos para que eu possa te ouvir. Me ajuda a entrar nesse lugar de entrega contigo, sem me preocupar com o que está acontecendo nas mídias, nos jornais. Senhor, me ajuda a te ouvir. E começa. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que você vai começar a ouvir a voz do Senhor. E vai começar, se você for forte e corajoso nele, você vai começar a dar os passos, tomar os posicionamentos, fazer as escolhas que ele vai te instruir. E você vai ser, sim, levado para o lugar da promessa que ele fez para você, em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém? Gente, um abraço e até a próxima.